O pescado se torna uma boa alternativa para as ceias de final de ano e você vai ver também. Ex-funcionária do grupo Facebook volta a fazer denúncias contra a empresa. Economia brasileira cai no terceiro trimestre desse ano. Preço dos imóveis volta a subir em novembro. A ceia de Natal dos brasileiros vai ter que ter muita criatividade para espantar os preços altos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021, tempo nublado em todo o sul catarinense. A denunciante do Facebook, Frances Haugen, pediu aos legisladores americanos que responsabilizem a rede social. Segundo a ex-funcionária, a rede, a gigante da tecnologia, fornece hiperaflição para as piores ideias. A analista de dados e ex-funcionária do Facebook disse que os mecanismos de hiperamplificação da rede social alimentam a desinformação e a disseminação de discursos de ódio. Acredito que o Facebook tem o dever moral de ser transparente sobre o funcionamento de seus algoritmos e desempenho de seus sistemas. Atualmente, eles operam no escuro porque sabem que, sem transparência, não há responsabilidade. Também acredito que, uma vez que alguém saiba que existe um dano e eles sabem que estão causando esse dano, eles têm o dever de lidar com isso. Segundo a denunciante, as escolhas que eles fizeram em torno do design do algoritmo do feed de notícias aumenta a quantidade de conteúdo consumido e a duração das sessões, fornecendo a hiperamplificação para as piores ideias. A maior rede social do mundo está envolvida em uma tempestade por causa de Haugen. A especialista em dados alegou que o Facebook sabia que suas plataformas estavam alimentando o ódio e prejudicando a saúde mental de crianças e adolescentes. A economia brasileira caiu um pouco no terceiro trimestre deste ano. A queda foi puxada pelo setor agropecuário. O Produto Interno Bruto registrou uma queda de 0,1% no terceiro trimestre, na comparação com os 3 meses anteriores. É o que apontam os dados divulgados pelo IBGE. Com esse novo resultado negativo do PIB, o Brasil entrou na chamada recessão técnica. A definição econômica é usada para descrever 2 trimestres seguidos de queda na atividade. Entre abril e junho, a economia nacional recuou 0,4%. Apesar da alta de 1,1% nos serviços, que respondem por mais de 70% do PIB nacional, o indicador foi influenciado para baixo principalmente pela queda de 8% na agropecuária e também pelo recuo de 9,8% nas exportações de bens e serviços. Já o desempenho da indústria ficou estável. A produção de bens e serviços atingiu 2 trilhões e 200 bilhões entre julho e setembro. As movimentações deixam a atividade econômica no mesmo patamar do fim de 2019 e início de 2020, que é o período pré-pandemia. Mas na comparação com o terceiro trimestre de 2020, houve uma alta de 4%. O PIB também acumula alta no período de 12 meses. E de acordo com a FIPE, os preços dos imóveis têm alta de 0,53% no mês de novembro. O preço de venda dos imóveis residenciais registrou um novo aumento de 0,53% em novembro. Segundo o índice FIPE-ZAP, no mês passado, a alta foi um pouco menor, de 0,43%. Apesar do aumento, o indicador deve ficar abaixo do avanço projetado para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, o IPCA deve ter subido 1,03% no mês passado. No acumulado do ano, os preços dos imóveis residenciais avançaram 4,78%, também abaixo da inflação esperada para o período, de 9,35%. E em 12 meses, o índice teve alta de 5,27%, enquanto a estimativa para a inflação é de 10,83%. Em novembro, a maioria das capitais monitoradas pelo índice FIPE-ZAP teve alta no preço médio de venda dos imóveis. A exceção foi Salvador, na Bahia, com queda de 0,11%.
Os maiores aumentos foram observados em Maceió, Brasília e Curitiba. O levantamento também mostrou que entre as capitais, o preço do metro quadrado foi mais caro em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. A seguir, a ceia de Natal mais cara faz com que os brasileiros tenham criatividade na hora das comemorações. O esperado julgamento pelo incêndio na Boate Kiss começou na última quarta-feira em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quase 9 anos depois da tragédia que matou 242 pessoas, a maioria jovens, e pela qual sobreviventes e parentes ainda exigem e lutam por justiça. Na frente do local onde ocorre o julgamento, uma faixa lembra as 242 pessoas que perderam a vida no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O julgamento está sendo realizado a 300 quilômetros de distância em Porto Alegre. No processo, 4 réus estão sendo julgados por homicídio simples com dolo eventual em 242 casos e por tentativa de homicídio em 636 perante um júri popular. O dolo eventual é quando se assume o risco de matar. Inicialmente, os 4 seriam julgados separadamente na cidade onde ocorreu o incêndio. Mas ano passado, a Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que o júri seria dos 4 juntos em território neutro e distante, a fim de garantir maior imparcialidade dos jurados. Olha, o que eu queria que essa justiça fosse feita. Que quem cometeu isso, que seja condenado. A tragédia ocorreu no dia 27 de janeiro de 2013. Vão ser ouvidos os depoimentos de 14 sobreviventes e outras 19 testemunhas, além dos 4 réus. A previsão é que o julgamento dure em torno de 2 semanas. Realizada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, discutiu o projeto de lei 317/2021, que proíbe a exigência da apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos e privados no estado, o chamado passaporte da vacina. Uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa discutiu o projeto de lei número 317 de 2021, que proíbe a exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos e privados em Santa Catarina, o chamado passaporte da vacina. A proposta, que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, também propõe sanções para quem exigir o documento, que vai desde uma advertência por escrito até multa de R$5 mil. Durante o evento, o autor da proposta, deputado Felipe Estevão, do PSL, disse que o objetivo não é fazer oposição à vacina. Não somos contra a vacina. Eu sou vacinado e a gente incentiva as pessoas pelo sucesso da vacinação. Nós somos contra o passaporte. O passaporte. Eu dou um exemplo. Uma mãe tinha tomado a primeira dose, o hospital implantou o passaporte. Ela não pôde ver o filho que estava à beira da morte. O moço faleceu e ela não pôde nem dar o abraço de despedida. Então eu faço esse alerta. A gente não pode deixar ser cerceado um direito sagrado que é a liberdade de ir e vir. A audiência pública contou com a participação de médicos, advogados e procuradores de justiça de forma presencial no plenário Uniregis e também por videoconferência. Entre eles, o procurador criminal Rui Arno Richter, que durante discurso na tribuna defendeu o direito de escolha dos indivíduos em se submeter ou não às vacinas. Todos têm o direito de poder escolher se submeter ou não à aplicação. Somos contra a utilização de vacinas, mas que as pessoas tenham liberdade diante dos casos já de perdas de vida por efeitos adversos. Do contrário, as imposições contra a liberdade das pessoas podem acabar gerando mais revolta na população e mais perdas para catarinenses, como nós já temos pelo menos 2 casos aqui. Os debates foram coordenados pela deputada Ana Campanholo, do PSL. A parlamentar anunciou que o projeto de lei de autoria do deputado Felipe Estevão, assim como outros 2 que tramitam no parlamento e também proíbem o passaporte da vacina em Santa Catarina, passarão a
a ser conhecidos como Projetos Bruno Graff, em homenagem ao advogado de Blumenau que morreu vítima de um AVC 12 dias depois de ter tomado a vacina contra a Covid. Campanholo também avaliou de forma positiva a participação do público na audiência. Nós estamos debatendo esse assunto de forma muito democrática, a audiência foi aberta ao público, todos podiam se inscrever, um número exorbitante de especialistas, médicos formados em bioética, doutores, professores universitários, promotores, advogados, que se inscreveram e estão falando sobre esse assunto na nossa audiência e demonstrando os perigos de submeter a população a uma vacina experimental. E que o brasileiro é criativo, isso todo mundo sabe. Mas agora ele está tendo que usar a criatividade para fazer a ceia da festa de final de ano e também do Natal, que esse ano eles estão tentando economizar e não gastar muito, não. Na casa do seu Jair não vai ter peru este ano. Tá muito caro, né? Na ceia da Francinete só vai ter porque a família dela se organizou e distribuiu tarefas e gastos. A gente dividiu pratos para ver se consegue fazer o peru também, mas está difícil. Na verdade, sempre foi. A alta do peru foi de pouco mais de 7%. O valor médio da ave hoje gira em torno de R$ 120. Apesar de ser um dos produtos mais caros da ceia, o peru não é o grande vilão da inflação. Na verdade, o substituto dele na mesa de muita gente é que sofreu as maiores altas ao longo do ano. O frango subiu mais de 30% de dezembro do ano passado até outubro de 2021. Isso segundo o levantamento da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Mesmo com um aumento expressivo, a busca pela ave subiu 19% para as festas de Natal e Ano Novo, segundo números da Associação Brasileira de Supermercados, sendo vendida a um preço médio de R$ 20. Valor considerado ainda baixo se comparado a outras proteínas, especialmente a carne bovina. E o filé mignon, que é uma carne nobre, está se destacando em relação a senha, alcatra, coxão mole, dentre outras carnes. Até outubro, o filé mignon sofreu pouco mais de 35% de aumento e provavelmente não vai fazer parte da ceia da grande maioria. Assim como o bacalhau, que subiu 12,34% no mesmo período. E a previsão para os próximos dias não é nada animadora. Ele sempre vem subindo um pouco mais quando se aproxima da data de Natal. Nesse cenário, além do frango, a opção é a carne suína, que sofreu sucessivas quedas nos preços ao longo do ano. Mais que o pernil suba, ou o lombo ainda suba nessas próximas semanas, ainda a expectativa é que fique negativo o acumulado 12 meses. Outro produto da cesta natalina da FIPE que ganha destaque pelos aumentos é justo o panetone, tão tradicional nas ceias, que subiu quase 26% de dezembro de 2020 até outubro deste ano. Mas os valores variam muito de acordo com o tipo, tamanho e a marca, podendo custar entre R$ 5 e R$ 200. Tá um absurdo, a gente tem que escolher o menor preço, né? Porque tá bem difícil. Mas mesmo com o menor preço... Dá para dar panetone de presente para a família? Não. Só dá para comprar para a gente mesmo. E olhe lá. E olhe lá, exatamente. Mas calma, esses preços podem melhorar. Pela série dos últimos 2 anos, a gente percebe que o panetone chega num pico e depois, nas últimas semanas ali do Natal, começa a ter uma queda. Então o negócio é esperar para comprar o tradicional panetone mais perto do Natal ou seguir para a alternativa, que muitas vezes é a caixa de bombom. Só que ela também ficou quase 13% mais cara, com preço médio de R$ 10 entre as marcas mais populares. E aí, para agradar todo mundo, a solução pode ser esta. A gente faz amigo chocolate. Faz o amigo chocolate, aí só tem que comprar uma caixa de bombom. Isso. O casal Doraci e Cláudio tem outra dica. Ele vai comprar uma caixa de bombom e aonde nós vamos passar o Natal na casa da sobrinha dele, ele vai dar um para cada um. Vai abrir a caixa e dar um chocolate para cada um, é isso? Assim dá para todo mundo, né? É isso aí. Em tempos de crise é preciso economizar em tudo.
Sorte que o ingrediente mais importante da ceia não custa nada. Sabe qual é? A criatividade na cozinha. Criatividade. Isso a Fernanda Santana tem de sobra. A influenciadora ama cozinhar. Trabalhou em cozinhas de fábricas e restaurantes por 8 anos, até resolver dividir o talento em um canal na internet, que hoje tem mais de 1 milhão de inscritos. Com receitas simples, ela ensina a fazer pratos que cabem no bolso e dá dicas de como aproveitar sobras, como aquele arroz do dia anterior. Nós vamos fazer um nhoque de arroz super fácil e delicioso. Foi aí que ela teve a ideia de montar um cardápio de fim de ano com um custo de apenas R$100. R$100 hoje, você não compra quase nada mais no mercado, né? E aí a gente foi e deu super certo, que a gente conseguiu montar uma ceia bem caprichada. A influenciadora conta que os únicos itens que não entraram na lista de compras foram os temperos e o arroz, que normalmente as pessoas costumam ter em casa. E o resultado foi este: frango com batata, arroz à grega, macarronada, maionese, farofa e pudim de sobremesa. E não é que ainda sobrou para o panetone e até para o refrigerante. Um cardápio completo para pelo menos 10 pessoas. Porque olha só quem se fartou dessa ceia antecipada feita pela Fernanda. Os 5 aqui de casa, minha mãe, a minha irmã e meu cunhado e a filha dele. E ainda sobrou comida. E aí, gostou das dicas da Fernanda? Deu água na boca? Então atenção para mais esse segredinho que a cozinheira de mão cheia tem para o sucesso da sua ceia. Tem uma coisinha que você deve colocar aí nessa comida que torna ela especial. O que é? O amor pela minha família. O amor e o prazer de agradar eles. Fica tudo mais gostoso. E aí eles comem com prazer, sabe que ali foi colocado muito amor ali. É verdade, com amor fica tudo melhor. E a seguir, se as aves e as carnes estão caras, a opção é correr para os pescados. Já que as carnes e as aves estão cada vez com os preços mais salgados, muitos estão mudando o cardápio da ceia e aderindo aos frutos e ao bom e velho peixe. Que o consumo de peixe é bom, todo mundo sabe, mas o que não era algo tradicional para ceias de final de ano está aparecendo como a primeira opção de proteína nas festividades. O peixe e os frutos do mar têm virado cada vez mais protagonista na mesa dos brasileiros. Com o aumento das carnes e também das aves, né, a procura pelo pescado ela aumentou um pouquinho. Nessas festas de finais de ano, mas como sempre, o brasileiro ele deixa para a última semana, mais próxima, até porque tu não vai comprar um peixe com antecedência para preparar no Natal, né? Mas a nossa expectativa é bem, como é que se diz, positiva, esperando esse aumento nas vendas agora no final de ano. Pratos prontos ou então para preparar. O pescado é uma boa opção agora para o final de ano, nas substituições das carnes e das aves. O que o pessoal agora vem procurando bastante, que a gente também veio fazendo muitas propagandas a respeito da tainha, né? É uma tainha recheada que a gente está fazendo por encomenda e tal. E o pessoal está perguntando, uma tainha recheada com camarão, já incrementada para a ceia de Natal e tudo mais. Mas os campeões sempre foram, né, nos finais de ano, o bacalhau, o salmão, o camarão, para fazer os pratos mais especiais que o pessoal gosta de fazer na ceia de Natal e Ano Novo. Já para aqueles que não são muito familiarizados com o pescado, a culinarista Rose dá a dica para a utilização de alguns deles para as ceias. A tainha, né? Dá para fazer ela recheada com farofa mais simples, dá para fazer ela recheada com camarão também, né? Então é um prato bastante indicado, bem saboroso. Daria para fazer também um salmão assadinho, às vezes com camarão por cima, um risoto de camarão que também serve 2 a 3 pessoas, né? Bem legal. Filezinho a gente também tem assim, ó, né? Que dá para fazer ele
tanto grelhadinho, quanto dá para fazer ele com molho de camarão por cima, com queijinho, que também fica uma delícia. Então tem bastante opção para estar fazendo essa substituição. E agora na ceia, né, que o pessoal gosta de fartura, né? Mas o peixe, ele não precisa ser uma quantidade exagerada, dá para ter vários tipos e vários pratos numa ceia só, né, Rose? Isso que é interessante, né? Porque a gente geralmente quando come peixe quer se fartar porque dificilmente come, né? Então, quando come, quer comer bastante. Às vezes leva aquela enjoada de peixe. Então, o certo é, até pela questão de saúde, 2 vezes por semana, né? E agora, no final de ano, geralmente, algo mais incrementado, com uma caminha de batata, alguma coisa assim, né? Que dê um destaque, que fique bonito para a ceia. Ah, não podemos esquecer do bacalhau, que muitos procuram, mas o preço vem tão salgado quanto o peixe. O bacalhau esse ano ele está assim um preço acima um pouco da média, né? Então, mas existem outras opções mais em conta, até porque o pescado em si, se tu for fazer um churrasco hoje para 10 pessoas, tu vai comprar 10, 15 quilos de carne, vai sair R$1.000. E se tu for fazer uma peixada para 10 pessoas, tu gasta R$400 e faz uma pescada para 10 pessoas. Então, no comparativo, o custo-benefício com o pescado ele é bem mais em conta, né? E a recomendação é que se coma peixe pelo menos 2 vezes por semana para ajudar na saúde. Vamos conferir agora as matérias que foram destaque essa semana. Segunda-feira, o Banco Central regulamentou o Pix-Saque e o Pix-Troco. A novidade foi publicada na edição de segunda do Diário Oficial da União e as modalidades vão ficar disponíveis a partir da próxima semana. Os usuários do sistema passam a contar com o Pix-Saque, que vai permitir o saque em dinheiro em estabelecimentos comerciais, e o Pix-Troco, que também possibilita o saque, mas associado à compra ou à prestação de um serviço. Senado Federal aprovou o projeto que amplia a possibilidade de diagnósticos a partir do teste do pezinho. O texto segue para avaliação da Câmara dos Deputados. A medida modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir no teste doenças como distrofias musculares e outras enfermidades neuromusculares. Terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tranquilizou a população em relação à nova variante do coronavírus, que surgiu na África do Sul. Segundo ele, a principal arma contra a Covid-19 é a vacinação e o Brasil está bem preparado. Gostaria de tranquilizar todos os brasileiros, porque os cuidados com essa variante são os mesmos cuidados com as outras variantes. E a principal arma que nós temos para enfrentar essas situações é a nossa campanha de imunização. Com a possibilidade da variante Omicron aumentar a taxa de contaminados e de mortos pela Covid-19 no país, cidades como Salvador, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa e Palmas já confirmaram que não terão eventos ou shows de Réveillon 2022. O Comitê Científico, que orienta a Prefeitura do Rio de Janeiro em questões relacionadas à pandemia da Covid-19, vê com atenção a descoberta da variante Omicron, de origem na África, e o novo surto de casos em países europeus. Quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou do evento que anunciou o cadastramento automático de famílias na tarifa social de energia elétrica a partir de janeiro de 2022. De acordo com as estimativas do governo, o número de famílias beneficiárias chegarão a 23 milhões e 800 mil em todo o país. E basicamente se resume tudo na redução de burocracia, que estamos fazendo desde quando assumimos em 2019. O Brasil era um dos países mais difíceis para se fazer negócio. Estamos melhorando. As autoridades de saúde da Holanda afirmaram que a variante Omicron já estava presente no país em novembro, ou seja, uma semana antes do que se acreditava até agora. Na Ásia, no Japão, foi anunciado o primeiro caso da nova cepa. Os cientistas correm para tentar entender a variante Omicron do coronavírus. Em meio às novas incertezas da pandemia de Covid-19, a Organização Mundial da Saúde pediu nesta terça-feira aos Estados-membros uma resposta racional e proporcional perante a cepa. Quinta-feira, o motorista deve pagar mais pelo IPVA 2022. A alta do preço dos carros novos e usados é o vilão do aumento do valor. Cada estado tem uma alíquota diferente de IPVA, que não
foi reajustada, mas todos levam em conta o valor venal de veículos usados, calculado por meio da tabela FIPE ou da nota fiscal de compra no caso dos veículos 0 quilômetro. Exposição promete levar visitantes a conhecer um pouco da história de vários países. Está em Criciúma. A gente traz artefatos de decoração, tem também os óleos essenciais que são benéficos para a saúde. A gente traz também artifícios de culinária, tem os vinhos, queijos. A gente tem também doces, tem decoração, tem incenso, então tem várias coisas e cada coisa representa um pedacinho de cada cultura. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que você pode seguir as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook, também no nosso canal do YouTube e acompanhar a nossa programação. A todos vocês, uma boa noite de sexta, um bom final de semana.